São José. A crise e a perda da fé que procede à segunda vinda de Cristo. Diante das guerras, dos conflitos familiares, da violência e da corrupção que diariamente enxergamos, muitos dizem: este mundo é desumano, não há mais amor. É sobre essa falta de amor que queremos falar. Há uma passagem bíblica que transcreve um discurso de Jesus sobre o futuro esse que nós vivemos hoje. Jesus disse: a maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Está lá em São Mateus, capítulo 24, versículo 12. Se olharmos para a sociedade, veremos que realmente não há mais amor. Se olharmos para as famílias, veremos divórcio e filhos revoltados, se drogando, se prostituindo, até mesmo matando. Se olharmos para as escolas, veremos professores desvalorizados, e alunos sem expectativa de melhora. Veremos também a ocorrência de um ensino laico que é antropocêntrico e trata Deus como um ser esquecido. Porém, Deus é amor. Por isso vemos muita manifestação de maldade e nenhuma de amor. Onde está o amor? Se olharmos para os padres e bispos que deveriam nos orientar, a maioria deles estão completamente na apostasia, guiados pela teologia da libertação. Nem todos, alguns, que abalou a nossa fé por completo. Disse São Gregório Magno, a igreja nos últimos tempos será expoliada de sua virtude. O espírito profético esconder-se-á, não mais terá graça de curar, terá diminuta graça da abstinência, o ensino esvaziar-se-á, reduzir-se-á, isso se não desaparecer de todo. O poder dos prodígios e dos milagres também vai sucumbindo. Para o anticristo, está se preparando um exército de sacerdotes apóstatas. Nossa Senhora disse isso lá em La Salette, Você sabe o que significa isso? Significa que a maldade se multiplicou no coração dos homens. Sim, a maldade cresceu dentro de mim e de você. O inimigo está dentro da nossa igreja. Agora entendemos por que os padres e bispos estão retirando o sacrário do centro das igrejas e colocando-os na lateral. Isso aí a gente sabe que realmente em vários lugares estão acontecendo. Escrita no século V, a profecia de São Nilo, que foi superior de um mosteiro de Ancira, na Galácia, o santo amigo e discípulo de São João Crisóstomo, anunciava: os pastores cristãos, bispos e padres serão homens frívolos, completamente incapazes de distinguir entre o caminho da direita e da esquerda. Nesse tempo, as leis morais e as tradições dos cristãos da igreja mudarão. Por isso que a gente deve rezar por eles, Rezar pelos sacerdotes, porque tem muitos que estão aderindo, a essas práticas do modernismo, do corpo místico, do anticristo. As pessoas já não praticarão a modéstia, Os homens se vestirão como mulher e mulheres se vestirão como homens, e reinará a dissipação. A mentira e cobiça atingirão grandes proporções. Infelizes daqueles que amontoarem riquezas. A luxúria, o adultério, a homossexualidade, os atos ocultos e os assassinatos serão a regra da sociedade. O que diz a Sagrada Escritura sobre isso? Diz a Sagrada Escritura, nota bem o seguinte: nos últimos dias haverá um período difícil. E nós estamos vivendo nesses últimos dias.
a gente já percebeu, né, que esse 2026 já entrou assim, meio pesado, né? Com muita coisa acontecendo, né? Muita coisa acontecendo. E parece que vai ficar cada vez mais pior. Cada notícia que a gente está ouvindo, cada coisa acontecendo, né? Falando espiritualmente. E a gente sabe que tem uma agenda para se cumprir, que é a Agenda 2030 da Nova Ordem Mundial. E eles querem neutralizar o ser humano. Eles querem que as pessoas fiquem fracas, né? Sem força, sem energia. Para quê? Para facilitar, para colocar a marca. É um trabalho sombrio que eles estão fazendo para a cartada final, né? Para a chegada do anticristo. Por isso que a gente está vendo muita coisa acontecendo. E a intenção deles, qual a intenção deles? É reduzir a população. Eu estava vendo um vídeo aí que no Rio de Janeiro a China mandou um navio. Um hospital dentro do navio está no Rio de Janeiro. Segundo o que eles falam, né, tem médicos ali dentro consultando pessoas. Aí a pergunta que não quer calar, né? O que faria um navio desse da China logo agora no início do ano, logo no Rio de Janeiro, onde tem os carnavais da vida, né? Muitas pessoas estão suspeitando que alguma coisa obscura tem por aí. Mas como aconteceu, né, naquela época ali do Covid, pessoas foram descobrir depois que passou o carnaval, né? Tudo é depois que passa o carnaval. Então assim, a gente sabe que aquele vírus veio da China, né? E agora a gente está vendo um navio chinês no Rio de Janeiro, consultando as pessoas, oferecendo consultas gratuitas. Será qual a intenção deles, né? Então devemos ficar de olho, ficar esperto, né? Nós estamos vivendo em uma mina praticamente, né? Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus. Ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Deles fazem parte os que se insinuam jeitosamente pelas casas, enfeitiçam mulherzinhas carregadas de pecados, atormentadas por toda espécie de paixões, de modo que sempre aprendem sem nunca chegar ao conhecimento da verdade. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1-7. A cada novo dia, os sinais do fim dos tempos e da volta do Senhor Jesus Cristo tornam-se mais intensos. Hoje a gente vê as pessoas, né, se entregando aos prazeres do mundo, as festas, as orgias. E são poucas pessoas que realmente estão acordando para a realidade. Estão acordando, né, na espera de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a maioria não quer isso. Um exemplo disso são os pais que matam seus próprios filhos para não pagarem pensão. A Bíblia afirma que a maldade havia se multiplicado na terra, que a corrupção e a violência era a tônica já na época da criação e que as pessoas eram continuamente má. Gênesis capítulo 6, versículos 5-11. O secularismo estava tão arraigado entre o povo que Deus foi levado a tomar uma atitude drástica, mas não fez sem antes haver anunciado a sua decisão. Entretanto, antes de tudo, chamou Noé como seu profeta para alertar as pessoas. Como a Bíblia disse, né? Que esse tempo seria como o tempo de Noé. Aquele tempo Deus chamou Noé para alertar as pessoas. Pediu a ele que fizesse a arca. E chamasse as pessoas para a arca. Só que ninguém ouviu. Ninguém deu crédito àquele profeta. Após 120 anos de pregação, Deus decidiu destruir o mundo. Depois do dilúvio, a terra foi se povoando novamente.
enchendo-se de homens e mulheres, mas o inimigo de Deus foi corrompendo os corações dos homens e das mulheres. O anjo do Senhor visitou Abraão e lhe contou que iria investigar os crimes de Sodoma e Gomorra e trazer castigo sobre o povo. Abraão pediu então por misericórdia pelas pessoas justas que moravam na região. Gênesis 18, 23 e 25. Por isso Deus disse que se encontrasse apenas 10 homens justos, não destruía Sodoma e Gomorra. Olha aí. Se encontrasse 10 homens justos naquela cidade, aquela cidade não seria destruída. Mas não tinha os 10 homens justos. E assim foi baixando cada vez mais, né? Mas não havia nem 10 homens justos, como diz aqui. Por amor a Abraão, Deus enviou 2 anjos para tirarem Ló e sua família de Sodoma antes da destruição, porque ele era o único justo neste lugar. Agora você imagina uma cidade inteira e só tinha uma família que era justa a Deus, a família de Ló. O resto estavam tudo corrompido pelo pecado da carne. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Bondade para contigo, suposto que permaneças fiel a essa bondade. Do contrário, também tu serás cortada. Romanos 11, 22. Então, Jesus já nos avisou na Sagrada Escritura, né? Dizendo, como ocorreu no dia de Noé, acontecerá do mesmo modo nos dias do Filho do Homem. Está acontecendo hoje. Nos mesmo tempo, mesmo dia, né, que aconteceu em Noé. O que aconteceu naquela época, Noé? Enquanto Noé pregava a palavra, anunciava a vinda de Jesus, o povo comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, não estava nem aí. Queriam viver as suas vidas. E hoje? Hoje são poucas pessoas que querem se salvar. A maioria querem viver no prazer da carne, né? Até que o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e matou a todos. Também do mesmo modo como aconteceu no dia de Ló. Os homens festejavam, compravam e vendiam, plantavam, edificavam. No dia em que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, choveu fogo e enxofre do céu. O que fez exterminar com todos eles, assim será no dia em que se manifestar o Filho do Homem. São Lucas 17, 26, 30. É igual está acontecendo hoje. Olha para a gente ver, né? Naquela época, Jesus escolheu Noé como profeta para anunciar ao povo, para o povo se preparar, porque viria o dilúvio como castigo. Se não preparasse, iriam perecer todos. E você acha que o povo viu aquele profeta? Não, ignorou as mensagens. Ignorou os apelos de Deus através do profeta Noé. Não quiseram ouvir. Sodoma e Gomorra, mesmo jeito, né? Somente a família de Ló. Somente Ló e sua família. Mas mesmo assim a mulher, apegada, né, aos prazeres, olhou para trás e virou uma estátua de sal. Então a cidade inteira de Sodoma e Gomorra, ela foi destruída por causa do pecado da carne. Aí a cidade de Nínive, profeta Jonas, Deus envia a mensagem ao profeta Jonas falando para Nínive, para eles se converterem, né? Mudarem de vida, que senão viria um castigo dentro de 40 dias. E eles fizeram penitência, vestiram de sacos, rezaram, até que Deus poupou aquela cidade. A única cidade que obedeceu o chamado de Deus, as mensagens, através do profeta Jonas, foi Nínive. Eles foram poupados. E hoje? Hoje a gente fala das mensagens Nossa Senhora, as pessoas viram as costas, fala das mensagens do livro Palavra de Deus, não querem ouvir. Preferem viver os seus prazeres, suas vontades. Infelizmente está acontecendo como aconteceu antes. Virá o castigo para punir, fazer a limpeza. Você acha que vai ser com água? Não. Dessa vez vai ser com fogo. Deus está avisando
aos 4 cantos do mundo pelos seus escolhidos. A conversão, a mudança de vida. Nossa Senhora já vem há muitos séculos e séculos com suas mensagens avisando, desde 1917 de Fátima, em Fátima, chamando a conversão. Né? Então já tem um bom tempo que Deus vem alertando essa humanidade. Então o castigo ele vai vir para punir os desobedientes que não quiseram ouvir. E isso vai acontecer. Então assim, o que a gente deve fazer diante dessa situação? Rezar, dobrar os nossos joelhos, rezar para aquelas pessoas que não acordaram ainda, né? Que acorde o quanto antes, que não deixe para a última hora, porque pode ser tarde demais. Jesus Cristo prometeu aos seus discípulos, quando vier o Paráclito, o Espírito da Verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. São João, capítulo 16, versículo 13. Quando Deus chamou o profeta Pedro II, Bento da Conceição, lá em 1972, ele mostrou para ele o inferno e o céu. A quantidade de almas que caem no inferno é como uma chuva de neve. Ele viu que é por causa do pecado da carne que mais almas caem no inferno. Poucas almas sobem para o céu. O profeta diz sim para Deus e de imediato começou a evangelizar. Mas antes, Deus permitisse que ele tivesse essas visões do inferno e do céu. Na visão do inferno ele viu uma multidão de pessoas dentro de um buraco negro cheio de fogo. Ele ficou desesperado. O céu, né, conta que ele teve essa visão do céu. Então assim, ele passou por isso. Para mostrar para as pessoas, para espalhar, para falar que há a existência do inferno, né? O profeta disse sim para Deus, de imediato começou a evangelizar. Passou por muitas dificuldades e provações, com 9 filhos para sustentar e criar. Agora você imagina naquela época, né? As coisas eram mais difíceis. Hoje praticamente está mais fácil, né? Mas antigamente as coisas eram mais difíceis. E Deus escolheu ele com 9 filhos para criar e ainda para a missão, para trabalhar na missão de Deus. E ele aceitou. Passou por muitas provações, né? Muitas enfermidades, muitos desprezos, chorou muito amargamente, né? Mas jamais abandonou esse cargo. Permaneceu firme e forte. Ele foi lapidado, né? Sua luta foi muito árdua, com perseguições, calúnias, incompreensões, principalmente pelos eclesiásticos. Deus permitiu que ele passasse por tantas provações para tornar-se um grande profeta. Pelo que ele passou, eu acho que dificilmente a pessoa consegue, né? Ainda mais naquela época as coisas eram mais difíceis. Filhos para criar. Talvez fosse outra pessoa, não teria tanta força, né? Não teria tanta força para levar, né, a missão de Deus adiante, sendo que tem muitos filhos para criar, para cuidar da casa, para levar, né, a comida para dentro de casa, com toda dificuldade. Mas ele, né, buscou as forças em Deus e por isso se transformou em um grande profeta, né, um grande mensageiro de Deus. Então assim, para a gente meditar, né, sobre isso, nós já estamos vivendo esses tempos, né, de perseguição, estamos vivendo esses tempos do cumprimento da palavra de Deus. Pelo que a gente está vendo, né, a gente não tem muito tempo pela frente. As coisas estão indo muito rápido. É muito importante a gente meditar naquela parte da Bíblia que fala que antes da vinda de Jesus, ele enviaria um profeta para anunciar, preparar os seus escolhidos, né? Para orientar os escolhidos. Se ele abreviou esse tempo por causa desses escolhidos, com certeza ele não ia deixar, né, os seus escolhidos aí sem perdidos praticamente.
Ele ia preparar uma pessoa para estar orientando essas pessoas. Que foi aí através do livro A Palavra Viva de Deus. Então é uma preparação, é um direcionamento para a salvação. Nós devemos muito agradecer a Deus por isso, né? Muito. E Deus ainda, Ele está dando mais uma chance para as pessoas ainda buscarem Ele, né, o quanto antes, aproveitarem esse tempo de misericórdia, através dessas mensagens, desses apelos, desses chamados. Porque vai chegar um tempo que a porta da misericórdia ela vai se fechar. Já está se esgotando esse tempo, né? Nós não temos muito tempo mais. Olha o que está acontecendo no mundo inteiro. Né? Está pior do que no tempo de Sodoma e Gomorra, pior do que no tempo de Noé. E cada vez mais está acontecendo coisas que realmente tudo que está escrito ali no Apocalipse, né, todas as mensagens da Nossa Senhora que já vem nos alertando há muito tempo, estão se cumprindo. A perca da fé, a apostasia, a frieza espiritual, né, tudo está se acontecendo. Então é tempo de quê? De despertar, tempo de acordar, tempo de ficar em alerta máximo, né? Tempo de vigiar, ficar atento, porque o inimigo ele está ao redor, rugindo como um leão, querendo tragar as suas almas, as suas presas. Se ficarmos aí, né, curtindo a vida sem Deus, né, na orgia, no pecado, como vamos alcançar a salvação? Se nós não buscarmos agora, não lutar agora, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que estão deixando para a última hora. E talvez para a última hora pode ser tarde demais. 10 horas e 53 minutos aqui na programação da Rádio São José.